Estamos de volta com o programa O Mundo da Criança de hoje, falando sobre cirurgia pediátrica. A gente vai acelerar a coisa aqui, sempre em nome de Pimenta Pimentina, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários. Tem que falar aqui do patrocinador, senão a dona Marcela dá aquela cutucada e fala, ó, não vou liberar mais o Francisco, não. Então fica pianinho aí, deixa eu falar aqui o nosso merchan. Agora é o seguinte, doutor, vamos acelerar aqui, até porque não se trata só de apendicite, não. Ainda tem algumas outras coisas que podem acometer, né? Esse cirurgião, a gente não deixa ele sossegar, não. A gente está sempre fazendo, ó, precisa operar, precisa indicar, procura o doutor Ricardo, procura o cirurgião, etc. Então, realmente, a gente tem um relacionamento com o cirurgião muito próximo e muito frequente. E algumas vezes ele fala assim, ó, isso aí não precisa operar, pode esperar. Mas quando a gente pede para ver e tal, a gente começa a dar trabalho para ele. E tem coisas assim, que são, nós falamos de uma urgência muito comum, né, que é a apendicite. Claro que isso é a urgência mais comum que a gente tem, uma doença aí que o Dr. Ricardo bem descreveu para nós. Agora, existem algumas coisas que entram um grupo de cirurgia, que são cirurgias eletivas, né? Olha, que pode operar, precisa operar, mas não precisa sair correndo para operar, como apendicite. Está com dor, vão operar. Agora, tem cirurgias chamadas eletivas. E aí, Ricardo, eu queria que você comentasse, porque isso também é de orientação. Das coisas assim, vamos falar para os pais, porque, olha, nasce um menininho, você tira a roupa. Qual é a pergunta que o pai mais faz, Ricardo? Vamos ver se você adivinha, Marco. Fala. Doutor, tem fimose? Tem fimose. É a primeira coisa. Ô, Ricardo, conta pra gente o que Tem fimose? Como se eu fosse usar amanhã ou daqui a pouco, entende? Mas isso é o recém-nascido, entende? Tem fimose? Ou se é uma criança maior, fimose já resolveu? Quer dizer, isso não é da mãe, isso é do pai. Então vamos falar com os papais agora. Saber se tem o pingolim, né? Depois vamos ver se tem fimose ou não. Fala aí, o que é fimose? Quando é que a gente opera atualmente? Como é que é essa história que tem história da fimose, desde a circuncisão, ou a influência do povo judeu, tudo isso, e qual é o momento atual, Ricardo? Bom, a fimose realmente é, sem dúvida alguma, o maior volume no consultório do cirurgião pediátrico é a fimose, né? E é o diferencial do pai. Sim. O papai e a mamãe chegam e falam, é normal, doutor, eu quero saber se é normal, né? Mas, sem dúvida, nós temos aí, vamos dizer que por volta dos 5 anos de idade, 4 a 5 anos de idade, nós temos uma incidência de fimose em torno de 8 a 10% dos meninos com essa patologia, né? E que exige um tratamento. Porém, como o senhor falou, logo de recém-nascido, os pais vêm preocupados com a fimose. E, na verdade, a gente sabe que a resolução espontânea da fimose, que a gente chama de fimose fisiológica, não é um processo realmente de estreitamento do prepúcio. E sim, por uma aderência que existe uma possibilidade muito grande de resolução. Então, vamos dizer aí que 98% dos recém-nascidos nascem com fimose. Por volta dos 4, 5 anos, que é um período em que existe uma grande parte de resolução, ele acaba em torno de 8%, vamos dizer assim. Então, uma resolução a cada 10 crianças, uma vai acabar tendo fimose e necessidade de tratamento. E eu acho que para conceituar a fimose, né, nós estamos falando de fimose, isso também é uma dúvida no consultório. Às vezes as pessoas acham que fimose é o excesso de pele, ou fimose é a pele que recobre a glande. Na verdade, fimose seria o estreitamento, um anel mais estreito na parte mais distal, né, mais externa da pele do pipi, e que impede ou dificulta com que essa pele exponha a glande, né, a parte do pipi. Aí, como ele aperta, ele faz um estreitamento, impedindo uma boa higienização no caso da criança. Então, a evolução, na verdade, da fimose é essa. A gente não precisa se preocupar logo do bebezinho em estar resolvendo, em estar tratando. O senhor me comentou a questão da influência judaica, né? Na verdade, pela questão religiosa, eles fazem cirurgias logo nos primórdios, né? Nas primeiras semanas de vida eles fazem, mas fazem em 100%, né? Porque, na verdade, nessa fase, quando nós comentamos, o recém-nascido de 98%, 100%, 98% vão ter fimose. E eles fazem mais por uma questão cultural, religiosa, acreditando também que a higienização ela se faz mais adequada com a circuncisão, diminuindo complicações tanto no homem quanto na mulher, a parceira dessa criança no futuro, né?
Então é mais uma questão cultural mesmo. E aí, se tiver fimose com 4, 5 anos, é obrigado a operar ou pode você ter um tempo aí de esperar até 9, 10 anos? Na verdade, assim, nós temos isso por trabalhos nos mostrando que essa idade de 4 ou 5 anos é uma idade em que, quando tem resolução espontânea, normalmente acontece até aí. Obviamente, em medicina a gente não tem 100%, a gente pode ter uma resolução depois desse período, mas é uma incidência muito baixa de resolução. Na puberdade, aquelas crianças que têm fimoses mais leves, eles podem, na puberdade, uma porcentagem pequena ainda se resolver, mas chegando por volta dos 4 ou 5 anos, o ideal, em tendo fimose, é já propor algum tratamento. Esse tratamento, como o senhor bem ponderou, precisa ser feito um tratamento? Que tipo de tratamento, né? Na fimose, a gente sabe que o padrão ouro de tratamento ainda é a cirurgia. Por quê? Porque ela é o processo resolutivo em praticamente 100% dos casos. Existe um tratamento alternativo para a fimose, que seria o uso de pomadas, né? Pomadas que nós chamamos de pomadas de corticoide, no qual seria um tratamento alternativo, porém com índices não muito satisfatórios finais de bons resultados. Por isso que a cirurgia ainda é padrão ouro de tratamento para fimose. Ricardo, só para a gente completar, tem outras coisas que são comuns. O aspecto da hérnia, ou aquele hérnia umbilical, hérnia inguinal, quando indica um ou outro, e o aspecto da hidrocele, quando o bebezinho nasce com água ali no saco escrotal, ali, que aumenta aquele volume e tal. Quando é que a gente indica a cirurgia para isso? Sim. Bom, vamos iniciar então com a hérnia umbilical, que seria como é que a mãe reconhece a hérnia umbilical. Ela vai ver que a hora que a criança faz força, ela aumenta o volume ali na região do umbigo, faz um abaulamento, um carocinho na região do umbigo. Podendo ser grande, podendo ser média ou pequena, enfim. Mas o abaulamento, a exteriorização de um conteúdo é a clínica que essa mãe vem trazendo para a gente. No exame físico, nós palpamos a hernia e vemos que tem um anelzinho aberto lá. Um furinho, entre aspas, numa região que a gente chama de aponeurose, que seria a capinha que faz a contenção do abdômen. Também existe uma possibilidade, dependendo da idade, de resolução essas hérnias. Na verdade, é a única hérnia que nós temos que pode se resolver sozinha. Qualquer outro tipo de hérnia de parede abdominal, não. Mas essa sim. Então, ela vai depender muito do tamanho. Se for um tamanho muito grande, por exemplo, mais que 1,5 a 2 centímetros, o anelzinho dela, a gente sabe que a possibilidade de fechamento é muito pequena. Então, podemos estar indicando um tratamento mais precoce. Agora, se for hérnias menores, a gente pode estar aguardando um tempo, até por volta dos 3, 4 anos de idade, que ela pode se resolver espontaneamente. E quando não se resolve, é importante a correção cirúrgica dessa hérnia. Em relação à hérnia inguinal, seria aquele abaulamento que acontece no umbigo, aquele aumento do volume, ele acontece um aumento do volume na região da virilha ali embaixo. Pode ser de um lado ou pode ser dos dois lados da virilha, né? Essa sim é uma hérnia importante, não que a outra não seja, mas em termos de complicação, ela complica bem mais com um quadro que a gente chama de encarceramento, né? Que seria a presença do intestino naquela região, ele acaba ficando preso, se tornando uma situação de urgência, havendo a necessidade de procurar um serviço médico de urgência quando isso acontece. Então, a hérnia inguinal nos faz ter uma prioridade no diagnóstico e no tratamento, justamente para evitar complicações. Essa não tem idade para operar, essa não tem idade para... Tem que ser feita a cirurgia ao diagnóstico, né? E tem que operar, né? Tem que operar. E um detalhe importante que acontece com muita frequência também, a gente recebe bebezinhos, né? Bebezinhos, às vezes, lactentes, pequenininhos e prematuros recém-nascidos, que a mãe vem com um quadro e fala, não pode deixar crescer. É nessa fase que nós não podemos deixar crescer, porque é nessa fase operar, né? Que é o que mais complica. Isso, Ricardo, esses conceitos são importantes, né, Marcos, para a gente que estamos chegando ao final do programa e realmente mostrar para o telespectador essas importâncias desses aspectos cirúrgicos em criança, ainda que nós brigamos tanto. Chegamos ao final, Ricardo, muito obrigado pela tua presença, obrigado, Gê, e realmente a gente ficou muito honrado da tua presença, com certeza com esses conceitos importantes para o telespectador. E para nós, o telespectador, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Ótima semana e até a próxima.
da criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.